nova a outra. E de um sábado, adianta eu ir na casa de Deus num dia que Ele não está? Não adianta. Você até pode ir, não tem problema nenhum. Você pode ir o dia que você quiser. Mas se você não for no dia marcado, é como o encontro do noivo e da noiva. Eles marcaram o casamento para ser um dia X, tal horário. Não adianta você no dia anterior nem posterior, não vai encontrar noiva. É a mesma coisa, não adianta você querer adorar o Deus bendito no dia que não é adequado. Por quê? Porque nesse dia que existe um portal aberto. Esse portal que tem aberto é o momento mais importante que nós temos para adorar o Criador. É o momento mais importante que temos para pedir e agradecer a Deus para receber as bênçãos. É um dia que Ele determinou. Não podemos nós escolhermos os dias. O Islã escolheu a sexta-feira. O cristianismo escolheu o domingo. Mas a Bíblia diz que nós temos que ir no sábado. O próximo. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Não se preocupe com o dia de amanhã. Todos aqueles que desceram à sepultura e que vão descer, mas que obedeceram ao Criador, estão garantidos. Deus vai mandar os seus anjos resgatá-los. Abram em Isaías capítulo 65, versículo 20. Outra coisa, nesse período, se você ler o capítulo todo de Isaías 65, Isaías 66, você vai ver que ele fala do milênio. Se você começar a fazer a leitura, você vai entender o que eu estou dizendo. E olha o que diz: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será o quê? Não amaldiçoado. Como assim? O profeta Isaías diz que lá no milênio, que nós estamos chegando, não haverá criança que viva há poucos dias. E aquele que morrer aos 100 anos, morrerá ainda jovem. Aí, mas vai ter mortes no milênio? Não vai ter mortes. Por quê? Porque essas pessoas, como aquelas de Zacarias 14, se rebelarão contra Deus. Lá ainda vão continuar se rebelando, com uma diferença: não tem Satanás para atormentá-lo e não tem Satanás para jogar nas costas dele. Hoje as pessoas dizem: não, foi o diabo que me atentou, foi o diabo que forçou a barra, foi o diabo que me enganou, foi o diabo que criou isso para mim. Então ali está dizendo que não haverá crianças que vivam poucos dias. Shalom, sejam bem-vindos. E não haverá velho que não cumpra os seus. Ou seja, nós temos que revisar e rever as profecias. Por quê? Fomos muito mal interpretados. Não entendemos as profecias. Agora vamos abrir Isaías 66, 19. 66:19. Lembra dos 144 mil que nós falamos? Que andarão com o Messias? Serão um grupo especial? O que diz Isaías 65? É isso não? 66:19, perdão. Olha que interessante. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis,
a Lude, Flecheiros, a Tubal e a Javã, até as ilhas mais longes, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os... Nós estamos no 66, não é isso? O capítulo 66 de Isaías fala da era messiânica. Em Apocalipse fala que os 144 mil andarão junto com o Messias. E eles serão enviados aonde? A pregar entre os... Como eu disse para vocês, hoje a minoria da população humana conhece a Deus. A minoria da minoria conhece a verdade. Por exemplo, nos países árabes, nos países hinduístas, budistas, eles jamais ouviram falar do Deus vivo. Seria justo eles serem destruídos sem se conhecer a verdade? O que vocês acham? É justo? Por que vocês são mais privilegiados? Porque nasceram num país ocidental? Porque nasceram num país judaico-cristão? Seria isto? Claro que não! Esse período que a igreja interpretou errado do milênio é justamente esse período que esse grupo especial irá pregar aos gentios de todas as nações que sobrarem. Aí vem a pergunta: e aqueles que morreram e nunca conheceram a verdade? Serão condenados? Serão mais bonitinhos que vocês? Eu conheci muitas pessoas do passado que eram pessoas íntegras, pessoas cheias de fé, mas jamais tiveram a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro. E aí? A maioria absoluta da casa de Israel, das 10 tribos, se espalhou entre as nações. Estão espalhadas entre as nações. E o profeta diz que o Senhor vai enviar e vai buscar um a um, sem que ninguém se perca. Eles estão entre os gentios. Quantos de nós não conhecemos aquelas pessoas do interior, aquelas senhorinhas, né, fiéis, aquele senhorzinho honesto, íntegro, nunca tiveram oportunidade de sentar-se num banco para ouvir a palavra? Estariam condenados à morte eterna? Seria isto? A Bíblia fala do vale dos ossos secos. Quantos lembram dessa profecia de Ezequiel? Ezequiel 37, por favor. A Bíblia fala que o profeta Ezequiel estava onde? Na Babilônia, próximo ao rio. E ele tem uma visão. E ele vê um vale de ossos secos. Ezequiel, ele era judeu, ele não era israelita. As 10 tribos da casa de Israel, já há 500 anos antes, há 300 anos antes, haviam sido levados cativos, tinham se perdido. Olha que profecia linda! Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio do quê? De ossos secos. Próximo. E me fez passar em volta deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Olha como o profeta é diferente de nós. Ele responde: o Senhor que sabe, eu não. Quem sou eu para saber disso? Continue. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. A que se refere isso? A ressurreição. Continue. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez-se um reboliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles ainda o Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem os quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pés, um exército grande e extremo. E então me disse: filho do homem, esses ossos são todas a casa de... Que casa que é essa? A casa de Israel, as 10 tribos que desapareceram, que se misturaram entre as nações. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Continue. Portanto profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir dos vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Deus não se esqueceu do seu povo. Deus não esqueceu de Israel. Deus não esqueceu dos seus filhos que estão espalhados entre todos os cantos da terra. E essas pessoas que estão espalhadas há muito já morreram. Mas Deus não se esqueceu. E Ele vai buscar. E Ele conhece cada um. E Ele vai ressuscitar essas pessoas. E essas pessoas vão ter um encontro com Ele. E serão levadas para onde? Para a casa de Israel. E lá vão se encontrar com a casa de Judá. Aí nós lembramos da parábola do filho pródigo. Uma coisa que me chama na parábola, atenção na parábola do filho pródigo é: o pai foi buscar o filho? O irmão foi buscar? A Bíblia fala que eles sabiam que havia uma fome muito grande. Um pai rico como ele poderia ter mandado seus servos ir atrás. Vá atrás do meu filho, vá buscá-lo. Deus não age assim. Você tem que vir com as suas próprias pernas. E a história é bem clara. Ela conta que o filho pródigo gastou o que era dele. O pai tinha uma propriedade. 50% era do pai e 50% dos dois filhos. O filho pródigo gastou o que era dele. Só que tem um detalhe: ele ainda tinha 25% do pai. Quando o pai morresse, não teria? Mas nem nisso ele toca. O que ele faz? Quando veio a grande fome, ele reconhece a condição dele. Ele reconhece que ele é um homem o quê? Miserável. Está comendo bolotas que era dado aos porcos. E ele diz: os servos do meu pai têm uma condição muito melhor. Eu voltarei e me apresentarei como servo. Ele não diz: eu voltarei e dizer: meu pai, eu tenho mais 25% aí, tem como me ajeitar esse negócio? Não. Eu vou voltar como servo. Eu estarei me apresentando como servo. O pai estava esperando, mas o pai não foi buscar.
Então, se você está esperando Deus ir te buscar, meu amigo, você vai morrer seco, igual o vale dos ossos secos. Você tem que voltar. Não importa onde você está, você tem que voltar. Porque uma coisa eu posso lhe garantir: a salvação é individual. O marido não salvará a esposa, nem a esposa salvará o marido. Se a tua esposa não quer servir a Deus, é problema dela. Se o marido não quer servir a Deus, é problema dele, mas você sirva. E quando ele chega na presença do Senhor, seu pai, ele vem pensando: como é que eu vou me explicar? Aí sabe quando você faz uma besteira, aí você começa a bolar a desculpa? Eu vou chegar lá para ele e dizer: meu pai, sabe o que aconteceu? Ele ficou inventando umas histórias lá, mas quando ele chegou não deu tempo de dar a desculpa. O pai dele correu, o abraçou, cobriu com um talite, colocou no dedo dele um anel, chamou os servos e disse: mate uma novilha. Aqui tem outro mistério que as pessoas esquecem. Eu já ouvi sermão 1 milhão de vezes e nunca vi ninguém dar os detalhes. Por que o talite sobre ele? Por que o anel? E por que a novilha? Vocês sabem por quê? Se vocês não sabem, hoje vocês saberão. Antes de falar isso, nós vemos o filho que ficou. Que barulho é esse? Que confusão é essa? É o teu irmão que voltou e o teu pai matou uma novilha. E ele fica revoltado. E ele diz: como assim? Para mim ele nunca matou uma ovelha. E para esse rebelde ele mata uma novilha. Tem um detalhezinho aí que as pessoas não perceberam. O judeu tem todos os defeitos, mas não é idólatra. Para o idólatra só existe um sacrifício: da novilha. Para a idolatria não se pode sacrificar ovelha. Quando Arão fez a novilha, fez o bezerro de ouro, ele teve que fazer o sacrifício do quê? De uma novilha. E os seus descendentes a vida inteira tinham que sacrificar uma novilha, porque para a idolatria só novilha. E sabe por que dói no bolso? Vocês sabem quanto custa uma novilha? Nem eu. Mas não deve ser barato. Mais caro que uma ovelha é, com certeza. E a ovelha é para o pecado trivial. Mas para o pecado de idolatria que Israel cometeu, porque Israel saiu da presença de Jeová, saiu da presença de Deus e foi para onde? Para a idolatria. E agora ele vai ter que ser feito um sacrifício. Mas o que mais me chama a atenção é que não foi ele que fez o sacrifício. Porque ele não tinha mais nada para sacrificar. Ele não tinha recursos, ele não tinha dinheiro. E o que ele fez? O pai proporcionou o sacrifício. E quem foi esse sacrifício que proporcionou? Foi quando o pai mandou Yeshua para morrer em nosso lugar. Porque nós não temos condições de bancar esse sacrifício. Nós não temos como pagar esse sacrifício. Nós não temos onde tirar esse sacrifício. Então o que o pai fez? O pai veio e colocou sobre nós o manto da justiça. Colocou nos nossos dedos o anel do compromisso. Porque a Beit, a congregação, a igreja, como você quiser chamar, é a noiva. E eu preciso ter o quê? Uma aliança com a noiva. Mas também tem que ter um sacrifício para pagar os pecados da noiva e para dar o dote dessa noiva. E foi justamente isso que ele fez. E quando nós voltamos aqui para o nosso estudo, ele vai trazer Israel de volta, que está espalhado em todas as nações. A maioria de nós, de todo mundo, temos a ascendência das 10 tribos.
Nós no Brasil temos também a ascendência da casa de Judá. Mas temos a ascendência e o Senhor vai buscar um a um. E voltando para aqueles que não conheceram, não tiveram oportunidade, mas eram homens íntegros, homens sinceros, às vezes até idólatras. O cordeiro, o novilho já foi morto para pagar a idolatria deles. E vai ser nesta ressurreição que eles vão receber o conhecimento do Deus vivo. Como assim? Eu nunca ouvi falar isso. Sabe por quê? Porque as pessoas não entenderam a profecia. A Bíblia diz que os salvos serão como a areia do mar. Não me parece. Se salvar todos os judeus, todo o pessoal da Techuvá não dá um punhado de areia. Então, para ser como a areia do mar, tem que ter mais gente. E para ser mais gente, é justamente o texto que diz que irão pregar para essas pessoas. Mas entre esses haverão aqueles que não vão o quê? Aceitar. Aqueles que vão rejeitar. E esses que irão rejeitar é o que o texto bíblico falou, que vão morrer aos 100 anos. E ainda morrerão jovem. Eles vão perder as suas vidas ainda jovem. Perceberam, irmãos? Como a profecia, se você começar a trabalhar dentro dos textos, ela vai se encaixando perfeitamente. Volta lá para Isaías 66:19, por favor. Esse sinal nós precisamos entender, porque eu sempre questionava, não é possível. Por exemplo, a minha avó e meu avô, eles nunca conheceram o que nós conhecemos, mas eram homens íntegros. A minha avó no sábado, ela pegava os filhos e mandava levar leite, queijo, arroz, feijão e distribuir para as pessoas, os pobres, eles já não tinham fazenda, aqueles necessitados. O meu avô nunca foi um homem de dar um menor problema para alguém, um homem íntegro. E eu não vejo justiça daqueles homens, daquele homem, daquela mulher, perder a sua salvação porque ela não tinha a carteirinha da minha congregação. Por isso que hoje eu entendo. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei as nações, a Tarsis, Pul, Lut, Frecheiros, a Tubal e a Javã, até as ilhas mais longes, que não ouviram a minha. Existe a Micronésia, já ouviu falar? Como não ouviu? Vocês nunca ouviram falar da Micronésia? Nem eu. Vi essa semana no History. A Micronésia fica lá perto da Indonésia. São milhares de ilhas pequeninas. Pessoas que nunca saíram daquelas ilhas vão perecer porque eles não pertencem à nossa congregação, é isso? Claro que não. Olha o que ele está dizendo. Eles nunca ouviram falar da minha fama. Eles nunca ouviram a minha glória. E eles vão receber a visita daqueles que vão levar a última mensagem. Só que vocês não têm esse direito não, viu? Não adianta você querer esperar o milênio para mudar de atitude, porque aí você já era. Porque você já foi alcançado. O Espírito Santo já entrou na tua vida, já entrou em você. Se você rejeitar, meu filho, não tem o que fazer. Não adianta você querer voltar atrás. Não tem o que fazer. Mas agora, nós lemos em Zacarias 14, né, sobre a intervenção divina na guerra nuclear que vai haver em Israel. Agora vamos lá para Apocalipse 14 de novo. Oi. Põe o 20. Quando você põe o 20, eu vou procurar água. Vocês não esquecem, tô morrendo de sede aqui, vocês não me ajudam.
Percebem? Como muda toda a visão da salvação? Aquela utopia de Scofield, quem conhece Scofield? Scofield é aquele que tem inclusive uma Bíblia aí famosíssima, a Bíblia Scofield, não vale um tostão. Se você pegar e for ler ela, as observações dela. Quem foi Scofield? Scofield ele viveu no século XIX, no começo do século XIX, e ele ficou riquíssimo, porque ele pegou a visão de uma mulher chamada Margaret MacDonald. Ela tinha 15 anos e ela teve uma visão na cabeça dela e ela disse que a igreja seria arrebatada. É aquela história do arrebatamento pré-tribulacional. E ela teve aquela visão que a igreja seria levada e nós ficaríamos aqui embaixo. Scofield pegou essa ideia e começou a espalhar. O século XIX foi um século de descobrimentos. O século XVIII, o mundo era movimentado a barco à vela, a carroça e a cavalo. No século XIX surgiu o quê? O vapor, trem a vapor, o barco a vapor, a indústria, a energia elétrica. Todo mundo achou que era o fim do mundo. De repente, há essa revolução e Scofield começou a pregar com os adventistas o fim do mundo para aqueles dias. E lançou a sua Bíblia. Teve um milionário que financiou. E ele ficou milionário. E até hoje as suas heresias chegaram até nós. E esta heresia, na questão do milênio, em que apenas a igreja, não sei qual que ele fala, vai viver 1000 anos e o resto vai estar morto, não é verdade. Até o final do século XVIII, ninguém acreditava nisso. Tudo que eu estou ensinando hoje é o que eles acreditavam. E hoje você pode testificar nos textos bíblicos que há uma coerência. É natural que haja uma disfunção cognitiva. Essa voz não é parecida com o que eu escutei. Eu não estou acostumado com isso. Por isso que eu canso de dizer a vocês, façam como os bereanos. Vão e confirme se isto é verdade, se funciona desse jeito. Por quê, meus irmãos? Porque o Deus que eu acredito é um Deus de misericórdia. E é um Deus que Ele vai, buscar as pessoas aonde elas estiverem. Só que é o seguinte, tem que haver o quê? Um início, um começo. E esse começo é agora que nós estamos iniciando esta jornada, tentando mudar esta visão, tentando fazer com que as pessoas entendam que Deus é muito mais misericordioso do que as pessoas pensam. Aquela visão que só a minha igreja está salva, pelo contrário, tirem isso da sua cabeça. Deus, Ele tem espalhado em todos os lugares os seus. Uma ocasião os discípulos chegaram para Yeshua e disse: Mestre, tem um grupo de pessoas que estão fazendo milagre em teu nome e eles não podem. E Yeshua disse: como assim? Estão fazendo milagre em meu nome? Então, se não é contra nós, é por nós. Se é contra nós, nós xinga de raça de víbora, cambada de praga. Jesus era assim. O Jesus que eles pregam é o Jesus bonzinho, que ele conversa fiado. Ele era nervoso. Cambada de víboras. Já saía distribuindo bolacha. Esse era o verdadeiro da Bíblia, né? Não era o Jesus lá bonitinho, lá de olho azul. Não era aquele. Esse é o outro, né? O nosso. Ele falou: tá falando mal de nós? Não. Tá fazendo bem? Tá, então deixa fazer. Se tá fazendo bem, deixa fazer. Porque é melhor o bem sendo feito por alguém do que o bem não sendo feito por ninguém. Então nós percebemos a grandiosidade que é o Deus bendito e o que Ele tem a oferecer para nós, irmãos. Por isso nós temos que começar a descontaminar a nossa visão. Sabe? As pessoas têm medo da verdade, as pessoas têm medo da novidade. As pessoas têm medo. Ah, não. Mas se não é do jeito que eu acredito, não dá. Se não é do jeito que você acredita, então por que você vai fuçar? Por que você vai mexer? Fica no teu cantinho. Mas se você quer aprender a verdade, se descontamine.
Lembra que nós lemos lá atrás que aquele grupo especial não se contaminou com as mulheres, com as igrejas, com as ideologias, com os pensamentos? Infelizmente, o povo de Deus, ele só vai para frente quando vem a perseguição, quando vem a prisão. A Dinamarca, essa semana, me parece que, não sei se já tem sido dito ou vai editar, não entendi bem, nem perdi muito tempo, porque eu não sou dinamarquês, então o que se lá não me interessa. Que os pastores vão ter que mandar o sermão para as autoridades estudarem. Ainda bem que eu não posso mandar o meu, porque se eu mandasse eu já ia para a cadeia, né? Já está preso, você não vai para o lugar, você vai para a cadeia, você está falando bobagem. Está falando diferente dos outros, né? Se é diferente, você é preso. Então nós vemos que quando o cerco se aperta, as pessoas se acordam para a vida. A igreja na China, a perseguição que aquelas pessoas estão recebendo. E uma coisa eu posso dizer, eles não acreditam como a gente acredita, porque ninguém ensinou para eles. Mas você acha que eu acho que eles não vão ser salvos? Está de brincadeira comigo, né? O meu Deus é muito maior que isso. Porque o meu Deus não é judeu, o meu Deus não é israelita, o meu Deus não é cristão. O meu Deus é o Criador do universo. E toda a criação procede dele e vem dele e vai para ele. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Nós temos um chamado para fazer a diferença. E esse chamado é para você que está aqui ouvindo. É para aquele que vai ouvir na rede social. Infelizmente hoje a rede social ela é muito boa para pornografia, para bobagem. Se eu estivesse plantando bananeira aqui e jogando banana para vocês, jogando sapato, estava bombando. Mas como a gente fala amor de Deus, ninguém se interessa. Mas também não me interessa por eles, por uma deles. Então, para mim não faz a mínima diferença. Por que não faz a diferença? Porque eu sei em quem eu creio e que é poderoso para fazer a sua obra. Porque eu apenas sou uma peça do tabuleiro de Deus. Eu sou apenas um ser insignificante que Ele vai usar, e você também, Ele pode te usar para mudar esta história, para transformar esta vida. Então se você até agora está relutando, está querendo se fantasiar, está querendo ser um outro personagem, seja você mesmo. Do jeito que você está. Se você encontrasse Yeshua agora, ele só ia dizer uma palavra: segue-me. Ele não ia dizer, vai fazer um curso de teologia, vai fazer um curso de hebraico, depois nós conversa. Segue-me. Vem para cá. Vamos andar junto. Nós vemos que os seus discípulos, os piores que tinham, ele colocou do lado. Pedro, o ogro, ignorante até umas horas. Estava do que lado? Do lado de cá. Judas, o ladrão, do outro lado. João, o menino, né? O menino faz só besteira, né? Você fala bobagem. Então, fica aqui do meu lado. Então nós vemos, é dessa maneira que age. E cada um de nós temos uma característica. Nós temos um pouquinho de Pedro, temos um pouquinho de João, temos um pouquinho de Judas. Mas Ele quer fazer de nós discípulos, Ele quer fazer de nós profetas, Ele quer fazer de nós apóstolos, Ele quer fazer de nós homens que façam a diferença. Então, nessa segunda hora, é o que eu queria passar para vocês, irmãos. A salvação é muito maior. Não se preocupe, faça a tua parte. Nós vemos que nos dias de Acabe, a Bíblia fala que Acabe foi o pior rei de Israel, casado com uma mulher assassina. Aí o que aconteceu? Obadias teve que proteger 100 profetas. Ele escondeu nas cavernas. E lá nas cavernas ele levava apenas água
e pão. Porque ele não podia levar outra comida, porque estava faltando comida. E ele teve que esconder. E ele trabalhava direto com Acabe. Olha a estratégia de Deus para desviar a atenção. Ninguém nunca parou para pensar. Quando você lê a história de Elias, você sabe quem era Elias? O ilustre desconhecido. A Bíblia não fala nada da vida dele. Não diz se ele era casado, se era solteiro. Só diz que ele era tesbita. Só isso. E agora a Bíblia diz que ele chega dentro do palácio e diz: olha, segundo a minha palavra, não vai chover 3 anos. E vai embora. E vai se esconder. A atenção de Acabe e a atenção de Jezabel deixa os 100 profetas protegidos e vai correr atrás de um desconhecido. Se Elias fosse conhecido, saberiam onde encontrá-lo. Como ele era desconhecido, ninguém sabia. Que se soubesse quem era a família dele, iam lá e sequestravam a família dele e ameaçavam: olha, se você não vir aqui, nós vamos matar a sua família. Se você não vir aqui, nós vamos trucidar a sua família. Olha a estratégia de Deus. Deus usa estratégia. Só que nós não percebemos isso, irmãos. E nem Elias sabia. Outra coisa, ele era tão fraquinho em conhecer a história de Israel, que ele não sabia que tinha 100 profetas fiéis. Ele não sabia que tinha Obadias fiel. E agora ele chega e reclama com Deus: só tem eu. Deus disse: quem falou isso? Além de você tem mais 7.000. Só que estavam todos escondidos. E o que eu digo para vocês: além de nós, tem 7.000 que não se prostraram, não se renderam, não se venderam, não se entregaram. Pessoas íntegras. E essas pessoas estão à disposição para o tempo certo. Se você não entendeu, entenda isso. Elias foi usado estrategicamente para desviar a atenção. Quantas vezes Deus pega você e leva você para desviar a atenção, para que a obra seja feita? Haverá grandes mudanças nesses próximos dias, meses e anos. Volto a repetir, a profecia está se cumprindo. Esta praga que abateu sobre a terra ceifou milhares de pessoas. Só que as pessoas parecem que não aconteceu nada, né? Mas tudo bem. Já se vão quase 250.000 famílias. Pereceram, perderam seus entes queridos, de todas as camadas sociais. E as pessoas estão tudo bem. Morreu mais um. Porque não é o seu, não é você. São as pragas caindo sobre a terra. E isso é apenas o princípio das dores. Mas Deus tem um propósito: salvar você. Nenhum de vocês saiu da tua casa nesse sábado chuvoso para vir ver os meus olhos azuis. Em primeiro lugar, porque não os tenho. Entendeu? Primeiro, que não os tenho. Em segundo, porque foi o Espírito Santo de Deus, o Ruach, que foi lá e tocou no teu coração. Para você ser um Elias, para você ser um dos 100 profetas que foram alimentados com pão e água, para você ser um dos 7.000 que não se prostraram para o sistema. Amém? Amém.
poteva